Bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindos ao mais um podcast borboletário, Vidas que Brilham. E hoje, aqui no Borboletário, a gente abre as nossas asas para acolher em uma conversa cheia de ternura, afeto e presença materna. Nossa convidada de hoje é a Stephanie, uma mulher que vive com o coração aberto para seus dois bebês. Eles não apenas habitam sua casa no Second Life, mas também a sua rotina, os seus sentimentos e as suas escolhas. Stephanie é daquelas mães que fazem do virtual um espaço real de cuidado, com vínculo e amor. O que nos convida a repensar tudo que sabemos ou achamos que sabemos sobre maternidade digital, família estendida e afetos plurais. Se você nunca entendeu direito o que leva alguém a criar filhos no Second Life, essa conversa é para você. E se você já se emocionou com esse tipo de vivência, prepare o coração para se reconhecer. Bem-vinda, Stephanie, ao nosso borboletário, Vidas que Brilham e Encontram um Lugar. A gente está aqui com a Glenda também, que também é mãe, aqui no Second Life, é nossa auxiliar de entrevistas aqui. Sejam as duas bem-vindas. É, Stephanie, sinta-se à vontade aqui, tá? Se quiser falar um pouquinho de você, como que você começou no Second Life, antes da gente entrar nas perguntas que são dedicadas ao tema de hoje mesmo, a primeira pergunta que a gente faz é como foi que você ingressou no Second Life, quanto tempo e como que foi essa história de você chegar no Second Life? Bem, RL eu sofri um acidente, que eu tive que ficar de repouso. Uma vizinha RL virou para mim e falou assim: Olha, já que você vai ficar em casa, eu tenho aí duas possibilidades. Ela me apresentou dois jogos e um deles era o SL. Eu já conhecia o SL, mas Uhum. tinha desinteressado e voltei para o SL, que é a conta que hoje eu uso, que é a minha conta oficial, que é Stephanie Pixie, que eu tô faz 16 anos no SL. Nossa, bastante tempo. É, bastante tempo. Desde então eu tenho tido assim milhões de histórias tanto que veio do SL para mim IRL, tem pessoas que eu conheci através do SL, pessoas que permaneceram, mas assim, tem muitas histórias mesmo. Ai, que bacana. E você entrou em 2006, então? Foi logo no 2000, início. 2009, na verdade, Ah, né? 2009. Foi em Uhum, 2009. uhum. Eu entrei com essa conta, eu entrei em 2009. Foi no dia 9 de dezembro de 2009. Olha que específica, que legal. E daí você já conheceu a Kathleen, né? Que você conheceu logo no início ou A demorou? Kathleen, eu conheci ela em 2010. Conheci Uhum. ela IRL também em 2010. Eu conheci ela em fevereiro de 2010. A gente se conheceu tudo, tanto no ICL, depois acabou virando RL, porque eu passei o Réveillon com ela, de 2010 para 2011. Uma amiga nossa em comum, na verdade. Depois eu fui parar na casa dela, a gente se conheceu. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro do SL. Ah, bacana, legal. Aqui a gente já fez um podcast com a Kathleen, né? Então, o nosso público já conhece a Kathleen. E parece até que a Kathleen comentou alguma coisa de você no podcast, super elogiando, muito bacana mesmo. Ela é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que eu só tenho muito amor, muito carinho. Ela é uma irmã mais velha, ela é Uhum. uma pessoa extraordinária. Tipo, Sim. eu não tenho nem o que falar dela, pelo contrário, eu só tenho elogios também para falar dela. Ai, legal, muito bem. Quer fazer alguma perguntinha inicial para Stephanie ou Grenda? Será que a Grenda tá ouvindo a gente? Meu microfone tá muito ruim. Eu só ouvi Grenda. Não, eu queria saber se você tem alguma perguntinha inicial para fazer para Stephanie antes da gente entrar no tema sobre os bebês Prince. Não, não. Não? Então vamos lá. Vamos para a primeira Hum, perguntinha. Stephanie, você já falou um pouco de quem é você no Second Life, né? Mas a gente queria Sim. saber como você se sente depois que você decidiu virar mãe dos seus bebês aqui no Second Life.
Olha, os bebês para mim foram um presente, porque primeiro eu me encantei com a imagem do bebê em si, né? Meu primeiro bebê, ele veio de uma forma muito surpreendente, porque com o primeiro bebê, eu não tive aquele projeto de fazer como todo mundo estava fazendo, ter a gestação. Não, o bebê já chegou para mim, falei, olha, quero o bebê, Uhum, quero ter essa experiência uhum, e comprei o bebê. O desenvolver do bebê, eu que tenho um SL muito diferente da grande maioria, porque eu não sou muito social. Então, uhum, para mim, ele veio mais como uma companhia, porque às vezes, muitos grupinhos, muitas coisas, você tem muitos problemas. E o SL, ele é uma segunda vida onde você tem a oportunidade de ser e fazer como você achar que deve. sim. Tendo essa mentalidade, o bebê veio para mim ter uma interação dentro do SL. E o bebê, ele te traz uma possibilidade de milhões de coisas. E eu fui me apegando à Uhum, situação do uhum, bebê. O desenvolver dele é muito mágico também, uhum, porque cada etapa ele aprende uma situação nova. E aí eu tive o meu primeiro bebê. uhum. Mas não teve Não barriga, sendo, barriga interativa, essas coisas, não, não... não, eu não tive a parte interativa do primeiro Tá, bebê, da Maia. certo. Aham, Eu tive um outro bebê de um relacionamento que ficou uhum, para o relacionamento, né? Só que a gente também não optou por não ter, eu só queria o bebê em si, né? uhum, A gente o bebezinho assim, falou, olha, a gente quer, eu prefiro ter o bebê, eu falei para ele, prefiro ter o bebê aqui comigo, não quero a gestação. Uma opção nossa na época. sim. E foi tudo bem. Com o segundo bebê, eu tive um relacionamento com uma pessoa, um estrangeiro, Uhum, e ele chegou para mim e falou assim: olha, eu gostaria que você tivesse a gestação. certo. Eu, até então, eu nunca tinha tido a experiência de ter a gestação, né? Eu falei assim, tá, mas eu vou ter a gestação? Nossa, eu falei, mas como assim? Ele falou assim, a gente vai fazer todo o processo como seria na vida real, porque na vida real eu sou mãe, eu tenho um filho, Uhum, nossa, seria muito diferente. Então, uhum, na hora que ele deu a proposta, eu aceitei de cara, e eu uhum, falei, tá, vamos. E foi todo o processo, igual a gente tem na IEL, a gente tem o processo de engravidar, o processo da sim. gestação, a barriga crescer. E foi muito diferente do primeiro bebê. É que o Foi uma primeiro bebê, surpresa. no caso, ficou como se você tivesse adotado ele depois de nascido, né? É, E, exatamente. Foi a adoção da primeira e a aham, segunda não foi uma adoção. A Maia é diferente da Moon, porque a Moon eu gestei. A uhum, Maia, não. A Maia foi adotada. Então, vamos colocar assim. E aí, a Moon foi todo aquele processo de gestação. O pai acompanhou parte da sim, gestação. sim. O relacionamento acabou que não perdurou, mas eu tive a gestação da Moon. E E- veio a Moon. Eu, mas eu ele, fui ele, tão ele mais. não acompanhou a gestação inteira, vocês terminaram antes, é isso? Não, a gente acabou terminando, mas eu continuei com a Sim, gestação sim. até que a Moon viesse a nascer. Uhum, E foi muito assim surpreendente, porque como eu nunca tinha passado pela gestação virtual, eu aprendi muito mais do que eu imaginei que aprenderia. E foi muito legal, porque as pessoas que praticam esse tipo de gestação, que tem. Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido, vim ter uhum, de forma recente. uhum, Foi uma coisa muito nova para mim. Eu me diverti muito, porque uhum, ele é muito bonito, ele é uhum. uma coisa que você pode brincar, interagir. Tem a interativa que você que fala em todos os ambientes, mas tem outras Sim, variações da barriga interativa que é sim. mais recolhido para a mãe, que te explica mais a gestação. Ah, Ah, sim. então, eu, por exemplo, a opção que eu tive foi uma barriga mais reclusa, de não ter tantas interações dos outros, era mais Sim. comigo. Os É, porque cuidados tem que eu gente teria que que ter. acaba até reclamando, falar, poxa, fica uma coisa assim no chat, falando o tempo inteiro. Eu já vi pessoas reclamando, né? Eu acho fofo, eu acho bonitinho, né? É Eu uma... posso É, te perguntar uma coisa, amiga? pode, Você já pesquisou sobre outros diferentes bebês? Eu sei que você optou por um tipo de bebê, né? sim, Você pesquisou outros tipos de bebês aqui? sim, O que pesquisei você achou todos. de todas as opções?
você pesquisou? Eu, tipo assim, eu queria uma coisa. Eu sempre fui muito apaixonada por desenvolvimento, por IA, por coisas interativas. é, eu sempre gostei muito dessa história da tecnologia. A gente está num ambiente em que a gente precisa ter um certo desenvolvimento. De todos os bebês que eu pesquisei dentro do mercado, hoje, dentro do Second Life, existe um mercado específico que atinge, não vou falar que é assim, nossa, tem muita coisa a melhorar. Tem. Uhum, uhum. Inclusive forte, porque às vezes, por exemplo, uma mãe que não é bilíngue, ela fica à margem de erro. A gente pode cometer erros e o suporte só vai conseguir se você falar inglês. Se você não fala, Ah, você não consegue um certo suporte. Então, no meu caso, eu até não vou falar que meu inglês é impecável. Não, meu inglês é assim, razoável, consigo me uhum. comunicar até bem. É Porém, mesmo? eu tive, Olha. é, Uhum, me comunico muito bem até. Tipo, tem coisas que eu ainda preciso melhorar do meu inglês. Mas existem situações, por exemplo, da mãe de primeira viagem, que elas geram muita dúvida. 99% do mercado do SL é voltado para a língua inglesa. uhum, Inglês. Então, a gente, os brasileiros em si, não tem muito suporte. Então, o que as mães brasileiras têm são outras mães que ajudam, que sim. já têm 1, 2, 3, às vezes têm 8 filhos, 10 filhos, Uhum, e acham esse tipo de vivência melhor. Hoje em dia no mercado tem produtos de top, que tem mais a desenvolver, é muito legal o RP do crescimento do bebê, é muito legal. uhum. Eu não sabia que tinha uma Alguns outros, interação. Olha como eu era ignorante. Eu achava que era um desenhinho, desculpa, e ficava só ali parado. Eu achava que era isso. não, Aí não, não. agora, né, já mudou totalmente, né? Ele O bebê, ele interage, né? interage. Ele tem não só a interação, ele vai desenvolvendo. Por exemplo, o bebê que nem a Glenda está segurando, Hum, ele é um newborn, ele é um recém-nascido. uhum, Ele, a cada etapa, ele vai aprender um mecanismo novo. Assim como um bebê recém-nascido da vida real. Ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a sentar, ele vai aprender a fazer as coisas dele, até ele chegar a um certo patamar. uhum, Então, uma limitação de animações para esse tamanho de bebê. Depois ele passa para o baby. O uhum, baby, ele começa engatinhando, ele vai fazer o desenvolvimento do engatinhar, ele vai uhum, aprender a falar, ele vai uhum, chamar a mamãe, a titia, uhum, mas ele não vai falar em português, ele vai falar em inglês. Então, ele, mom, daddy, uhum, auntie, uhum, então ele vai falar palavras específicas de línguas específicas. Então, ele vai desenvolver a fala, o caminhar, ele vai desenvolver o engatinhar também, uhum. ele vai interagir, ele vai pedir cola, ele vai mandar beijo, Ah, ele que faz graça. Mas eu acho que várias animações. futuramente, não tão futuramente, né? É uma questão de ajuste, porque eu acho que é fácil fazer esses bebês pronunciarem palavras em português ou palavras nas quais ele esteja associado, assim, né? Com as mães, com os pais, né? Acho que não é tão difícil assim. Hoje em dia, não é difícil, né? Porém, não, a empresa top hoje de mercado dentro do SL, ela é voltada para o inglês. Uhum. Então, ele, por exemplo, o mais próximo da nossa pronúncia seria o espanhol, que ele Espanhol. fala mama Uhum. e papa, né? Que é o Sim, mais próximo sim. que chega no nosso idioma. Uhum. Então, assim, eles pronunciam essas palavras, eles vão se desenvolvendo a cada etapa da vida. Óbvio, Uhum. isso tudo é pago, não é uma coisa de graça. Então, a mãe que compra um bebê desse vai desembolsar um valor, ela tem ciência disso. Uhum. Então, cada etapa é mágico. Eu acho que o dia que eu fiquei mais contente foi quando a Maia começou a andar. É Ah, que muito legal. graça. É uma emoção, É, né? foi muito legal. Eu ria, eu falei assim, nossa, que fofo, sabe? Foi aquele encanto de ver. E é uma coisa, mas a gente falou assim, mas é uma coisa tão besta. Eu falei assim, gente, tem 1 milhão de possibilidades dentro do SL. Cada um se encanta com aquilo que se envolve. Então, quer dizer, eu me envolvi com um projeto desses bebês específicos e eu gostei. Tem outros, óbvios, como animais e Uhum. N fatores que também fazem Uhum. interações.
Mas pra mim eu achei muito fofo, até porque eu acho criança na RL a coisa mais linda do Ah, mundo. Eu sim. sou muito suspeita de falar de É. criança, né? Cada um com as suas manias, as suas vontades, né? A gente tem o livre-arbítrio Gente, exatamente para isso. Então, eu mas vejo criança na RL e já fico, ai meu Deus. sim, sim, é muito fofo mesmo. Mas me fala, qual que é a idade deles? Tem idade? Tem idade. No meu caso, a Moon tá com 2 meses hoje Nossa, e que nova! a Maia já tá com 1 ano e meio. Ah, achei que fossem mais velhos. Ah, são novos. Não, são novos. A Maia tá com 1 ano e meio, porque Uhum, ela já veio, já, a adoção já me trouxe ela nesse tamanho, né? uhum, E a Moon tem 2 meses. Então, a certo. gestação também é um tempo que você escolhe. Cada mãe dentro do SL escolhe o Uhum, tempo que vai ter a gestação. sim. As americanas, por exemplo, elas escolhem ter o mesmo tempo que a da IRL. Ah, é? Nós, brasileiros, Uhum, tem variações dessa história. Por exemplo, nós brasileiras, acho que talvez por um pouco de ansiedade, diminuímos o tempo. sim. Geralmente, as americanas, se você for olhar bem as americanas quando estão grávidas, a maioria delas ficam a mesma quantidade de tempo da RL, as 40 semanas RL. Que interessante, Cada né? um, cada um tem um nível diferente de vivência da própria gestação, da própria gravidez, um tipo de interação. Às vezes a mãe quer ter o bebê, que nem eu queria ter o bebê, eu sou mãe de Saulo com a Maia. Ou às vezes, por exemplo, tem um relacionamento e desenvolve, quer ter algum algo a mais e, não, quero um bebê. Uhum, E aí vem a história da gestação, aí vem o bebezinho, que nem o Gabriel tá ali para mostrar como é um newborn, um recém-nascido, né? uhum. Então, tem toda aquela mágica da história. Sim, eu É muito. participei do dia do nascimento do Gabriel, assim, fiquei encantada. Uma das coisas que me deixou, assim, achei mais fofo foi o barulhinho dele mamando. Tipo, é Eu muito acho fofo. fofo o É barulho legal. dele. Você acredita que esse bebê ronca? Pois Ele ronca Esses é. e ele fica assim, ressonando, né? Fica... Aham. Ele fica. Gente, eu não sei. Eu amo barulhos de neném. É muito Cada lindo. bebê tem, por incrível que pareça, a programação do IA, ele tá cada dia mais incrível. E esses bebês, eles têm personalidade. Pode não parecer, mas eles têm. Cada um deles agem de uma forma diferente. Por exemplo, a Maia e a Moon são bebês completamente opostos. A Maia, ela é risonha, brincalhona, Uhum, andarilha. Se uhum, soltar ela, ela não para um segundo. uhum, A Moon, se você deixar ela muito tempo parada, ela chora, ela reclama, ela adora uhum, colo. uhum, Então, se você deixar ela parada no berço, a não ser que ela esteja dormindo, ela reclama. Já o Gabriel, eu já estive com o Gabriel, cuidando do Gabriel, uhum. ele já é mais chorão. Chorando Homem, demais. né? Meu Deus. Homens. Eu vi a Glinda brigando com ele agora há pouco, que ele tava chorando. Que graça. Ele Aí, chora o tempo todo. e tipo assim, a Moon, se você ficar com ela no colo, a Glenda é prova disso. Uma vez eu fui ajudar a Glenda, que ela tava com dúvidas relacionadas ao bebê dela, e eu fui até ela. E eu levei as minhas 2 filhas. Falei, olha, eu vou explicar pra você através das minhas filhas, tudo bem? Ela, Aham, não, tudo bem. uhum. Aí eu levei as minhas filhas. Uma ficou futricando. Quando eu chegava perto da Glenda, ela, porque eu falei, olha, Glenda, eu vou te dar acesso à minha filha, então ela vai te reconhecer como tia. Aham. Aí ela ficava, tia, tia, e sentava, dava beijo e brincava em tudo. Você não tá na sua casa, menina, volta pra casa. Aí Olha que eu tirei surpresa. a Maia, trouxe a Moon. Eu falei, olha, vou te explicar através da Moon. Aí eu expliquei através da Uhum. Moon. A Moon, eu fui colocar ela no chão. Deu 2 minutos, ela já começou, peguei no colo, parou tudo. Não reclamou, não fez nada, ficou tranquila, como se nem estivesse no ambiente. Ai, que É incrível bacana. como a É personalidade. como se eles nascessem com personalidade mesmo, sabe? Sim, Assim, que eles já sim. têm É a as impressão que personalidades. dá, né? Ah, Contar uma curiosidade. A Kathleen, quando ela ela regressou, tá grávida, sabe? aham, eu já falei que eu quero ser madrinha. Aí eu
Ando com ela, eu falei assim, porque quando ela regressou ao SL, eu falei assim com ela, olha, eu agora tenho a minha família e tal, eu expliquei pra ela. Falei, olha, eu tenho meus bebês. Ela era contra os bebês. Eu falei, vem aqui que eu vou te dar um dia de cuidados. Quando ela passou a cuidar, que eu mostrei os cuidados, as interações que o bebê tinha, que não era uma coisa, aquela coisa mecânica, que você só Uhum, via aquela uhum, imagem. Aí eu sim. falei, vem cá, você vai dar banho na minha filha agora? E ela tem foto dando banho na minha filha. E ela tem foto dando papinha pra minha bebê. Ela Tem mudou, foto mudou opinião. totalmente. Uhum. Hoje ela tá grávida. Eu falei, quem te viu e quem Você te vê, vê né? que engraçado? Que Aí eu falei, coisa, né? depois de tanto tempo. E eu falei, aí, ó, tá vendo? Você tava me julgando. E Tá ela achou vendo? encantador Cuspiu o pra projeto. cima, né? Aí o engraçado é que foi desenvolvendo de uma forma tão engraçada que eu até brinquei. Quando ela descobriu, eu já tá quase parindo. Eu falei, viu, é sua cara. E Não foi. é? Ela nem imaginava que ia poder ficar grávida. E tudo, tipo, eu acho muito interessante os projetos que existem sobre a fertilidade. Existem milhões de gente que faz isso. Hoje Existem, né? Uhum, tem corpos específicos de gestante que eu acho lindo. Tem muitos corpos que você consegue fazer modificações específicas também. Eu acho isso um uhum, bárbaro. Eu tenho uhum, quase de pouco, porque o pai da Moon, e é um gringo, ele falou, eu ainda, antes de ficar, de ficar grávida e tudo mais, a gente, num dos nossos diálogos, né, ele virou e falou assim pra mim, eu tenho filhos de um antigo relacionamento. uhum. Aí eu até falei assim, mas como é que foi esse projeto de você engravidar? Ele falou, ela queria, e eu falei, então, mas ela usou alguma coisa? E eu comecei a investigar, porque como eu não tinha um projeto gravidez, barriga, interativo, aquelas coisas, eu fiquei muito mais curiosa. E eu saí pesquisando tudo, tanto em inglês, Sem com os meus saber amigos. que tinha um mundo aí bem, bem específico e Tinha, vasto, né, além para pesquisar, né? disso, interativo maior. Então, tipo assim, tem um corpo específico Hum. da mesma dos bebês, que ele tem um corpo interativo entre o pai e a mãe. Nossa, como ele é lindo, como ele é Ah, é? interativo. Gente, ele é fantástico. O nível de realismo das interações é muito fofo. É assim, é, por exemplo, eu gosto de anime. Então a gente Uhum. vê aquelas histórias de anime, aquelas coisas, e fala assim, nossa, que fofo, né? As interações dos personagens. É. Quando a gente olha no SL, que é o nosso avatar, falo, gente, é muito meigo, é muito fofo. Uhum. Gente, são. Quando o bebê começa a chutar, que o neném, dá para você ver o neném chutando dentro da barriga, eu falo, gente, que bárbaro. O nível de trabalho do criador, inteligência que também isso é exigido para fazer esse tipo de coisa, porque fazer a Dedicação, animação, é incrível. nossa, desde assim, hoje eu estudo animação. Uhum. Eu estudo não só a animação, mas um pouco do Blender também. Uhum. Como animador, eu sei fazer objetos não animados, Uhum. mas assim, eu sei a complexidade que tem de você fazer uma coisa animesh. Isso é muito complexo. Não é fácil. Uhum. Um dia Precisa de uma junção de vários elementos para dar vida, são. com sincronismo, com realismo, né? E com emoção. Não é uma coisa simples de se fazer. Porque você trabalha, tipo assim, você trabalha o imaginário de Sim. uma forma diferente. É o que eu costumo dizer. O SL, ele tá aí, por exemplo, aqui você pode ser casado e se casar novamente dentro do SL? Pode. Aí vai do que você procura aqui dentro. Uhum. Eu, por ser uma pessoa mais introvertida em muitos aspectos, não tenho muita sociabilidade, eu tenho meu próprio universo dentro do SL, é o meu Uhum. refúgio. Uhum. Então, às vezes eu prefiro, por exemplo, eu faço às vezes vídeo dançando com a Maia, Uhum. faço vídeos, às vezes eu faço foto com a Maia e a Moon. Vai do meu humor, por exemplo, o que eu quero fazer no dia. Sim. Ah, eu vou visitar uma. Eu acho que tem mais ou menos a ver o que você está falando com a próxima pergunta, que eu ia perguntar para você. Como que funciona a rotina com eles? Você organiza horários, tarefas? Tem alguma coisa assim rígida? Não, todo dia eu tenho? Como que Não, funciona? não, é tipo mãe na IRL, né? Como eu sou mãe na IRL, a gente não tem nenhum cronograma, a não ser que, tipo, tem escola, essas coisas, do dia a dia. Eu não tenho uma regra
total, tipo, olha, tem que dar comida para mim. Não. Às vezes a gente quer alguma coisa, você vai lá, você faz. Se você não quer, você pode deixar lá que tá tudo bem. Não tem essa Entendeu? questão de, ai, não pode deixar Não, sem alimentar, porque não tem isso, né? não tem. Graças a Deus não tem isso. Porque, por exemplo, a hora que eu quiser pegar o bebê, tá tudo bem, vou lá e pego o bebê. Quando eu não quero, né? Eu quero eu quero sair hoje, eu quero fazer uma coisa diferente. Sem problema, eu posso fazer igual. Então, quer dizer, ele não me limita, ele, pelo Uhum, contrário, uhum, me dá mais opções. Vai do que eu quero no dia. Por exemplo, hoje eu quero ser uma mãe excepcional. Aí eu vou fazer tudo que eu quero, porque na minha casa, como a Glenda já viu, tem tudo que os bebês necessitam. uhum, É mais. Então, eu tenho um universo lá para eles. uhum. Que eu posso, se eu quiser interagir, eu chego lá e interajo. Se eu não quiser, eu posso sair, vir aqui em outro lugar, sem problema nenhum. Certo. Quer perguntar alguma coisa, Glenda? Tá me Glenda? ouvindo? Agora não, agora não. Não? Então, vou passar para a próxima, tá? Stephanie, eu não sei se você comenta com as pessoas, RL, né? Mas se você comenta, qual que foi a reação, das pessoas que estão ao seu redor quando você assumiu esse papel de mãe virtual? Te apoiam, te julgam? Como que funciona? Depende. Minha família RL, minha família, meu filho já se habituou. Meus amigos, eu tenho muitos amigos do SL na RL, então eles já, alguns me zoam, outros já levam na boa, brinca comigo. Eu tenho filhos também adotivos do SL, que são pessoas, eu tenho 5 filhos no SL. Eles Uhum. falam, cadê meus irmãos? Eu falei, tá tudo lá no inventário. A gente brinca muito com esse termo, né? Falei assim, olha, você vê que coisa maravilhosa? O dia que eu tiver de saco cheio, eu vou lá, guardo no inventário, tá tudo bem. Né? Não tem problema. Ela não faz de mim. A gente brinca muito com isso. Mas você acha. Até saiu agora essa história da mamãe reborn, né? É, Então eles ficam me zoando. sim, sim, por isso que tá muito em Aí, alta. É. reborn no CL. Eu falei assim, então, eu vou pedir um atestado do SUS qualquer muito. Eu levo a brincadeira. A gente sempre entra nessa temática com humor, né? Porque Sim, esse tem que tipo ser de leve, né? A gente fala, tá aqui para se divertir, não tem que ser uma coisa eu falo pesada, né? relacionado. Eu acho isso assim, sabe? Eu levo muito na esportiva. Deixa eu te perguntar. E você acha que as pessoas têm preconceito com quem cria bebês prims? Você falou um outro termo que agora eu não tô lembrando, não é bebê prim, né? Não, é Animesh. Animesh, isso. E você acha que as pessoas têm preconceito? Já tiveram preconceito com você? E como que você lida com tudo isso? Acho que você já meio respondeu, né? Mas vamos. Assim, preconceito, geralmente, existe o preconceito, mas vem de acordo com o intuito que a pessoa entra na série. Existem pessoas que entram, que acham que o universo da série ele é consagrado apenas para relacionamento. É como se isso aqui fosse um bate-papo UOL, onde as pessoas têm que só apenas se relacionar. Eu falo, assim, na minha concepção, o meu SL é o meu. Eu lido muito bem quando a pessoa fala, ai, mas você é doida, você tem um bebê desse? Eu falo assim, eu comprei, certo? Meu dinheiro. Eu sou uma mulher independente, adulta, moro sozinha. E qual o problema? Você compra um anexo, que também não é a mesma coisa. Sim, sim, né? Então, Partindo desse princípio. Ô, amiga, adorei. Não, porque tem aí aquela eu questão falo, também. Mas está te prejudicando no quê? Né? No que então, está eu vejo interferindo na pessoas, tua vida? aí Né? vai lá, você compra corpo para um avatar. Você compra cabelo para um avatar. O avatar também não deixa de ser um boneco que você movimenta, que você escolhe. Então, quer dizer, qual é a diferença? Eu não vejo diferença. Então, a pessoa que entra com essa situação, com essa visão de que a mãe SL é igual uma mãe que vai ter um bebê reborn, tipo aqueles que você gasta 16 mil reais. Não vou falar que a mamãe de um bebê Animesh é diferente, porque a mamãe do bebê SL também gasta um dinheiro aí. Mas a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas também que são fúteis.
Qual é a dif- É o seu dinheiro, né, que você está gastando, né? é uma escolha muito pessoal da onde eu vou investir o dinheiro. Se você olhar, eu prefiro gastar com isso. Tem gente que gasta em jogos, tem gente que compra jogos e Uhum, acha isso bacana, beleza, uhum, é um Mas sabe o direito. que acontece? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? E hoje em dia o SL, ele é dividido em egos, status e julgamentos, né? As pessoas gostam muito de julgar aqui na SL e acaba fazendo coisas piores ou igual a você. Isso que eu nunca Eu entendo. acho assim, eu tenho 16 anos de ACL, muito raramente eu me envolvi em polêmica ou coisa do gênero, sabe? uhum, Eu uhum, costumo, eu tenho uma política de ver o problema e evitar. Eu sim, evito me expor uhum, em situações desnecessárias. Eu uhum, me posiciono em minha posição óbvia, que eu sempre me posiciono em relação a tudo. Eu tenho uma personalidade muito forte, não sou uma pessoa de, como é que eu posso dizer? Além da personalidade forte, eu sou muito independente. Então, eu me importo com o que os outros vão falar. sim, né? Eu tenho Eu entrevistei uma outra pessoa antes de você, eu até comentei com você. E a questão, Uhum. ele era tão contra, ele é, né, tão contra o bebê Prim, esse nome que você falou, repete, por favor, minha memória é péssima. Animesh. Animeste, deixa eu anotar aqui. Então, é tão contra, e ele estava assim, até de uma forma meio que agressiva. E no final, eu ia até deixar para falar no final, mas como a gente está nesse assunto, eu já vou falar agora. E no final da Uhum. entrevista, eu fui entender o motivo que ele tem essa revolta, assim, vamos dizer, né? No meio da entrevista, ele pegou e falou para mim assim: o negócio é o seguinte, como é que eu posso te falar? Eu não aceito, eu posso conversar com a pessoa, eu não sei, mas eu ficava perguntando para ele, mas o que interfere na tua vida? Por quê, né? Aí ele falou para mim o seguinte: olha, eu sou adotado. E eu fico pensando, se minha mãe, na época que ela me adotou, ela participasse do Second Life, e se existisse bebê reborn ou bebê prim, animesh, né? Será que eu teria sido adotado? Aí eu meio que entendi, vamos dizer, falei em dor, né, da pessoa, né? E ele disse assim que, por exemplo, né? Tá, eu falei assim, mas adotar uma criança aqui no Second Life não é como se adotar uma criança na vida real. Olha a diferença de gastos, de responsabilidade, Vamos, né? vamos colocar uma outra visão relacionada a isso. Hum, Eu conheço, vou falar já no quesito RL, tá? Vou uhum, falar de outro patamar. uhum, Eu e uma prima, a gente ajuda no final de semana, a gente frequenta lar de crianças. uhum, Eu tenho isso comigo já há alguns anos e eu frequento. Esse lar é aqui em São Paulo, que eu não vou citar porque por quesitos de segurança, claro. enfim. Uhum, A mãe, quando tem a necessidade de um filho, eu sou mãe RL. uhum, Ela não importa se ele é gerado ou não. A mãe adota quando sobra amor, não quando falta amor. uhum, É um dos quesitos psicológicos que a gente vê muito em adoção. Então, eu acho que é uma insegurança pessoal de quem fala uma coisa dessa, tá? É uma coisa que precisa ser tratada, uhum, né, especialistas, que é muito claro, você tem a noção do que é real e do que não é. Uma mãe do SL sabe que os bebês não são reais. uhum, Então, a gente tem a diferença entre o bebê real e um bebê que não é real. Eu tenho um filho RL, meu filho já é adulto, uhum. meu filho tem 20 anos. Então, eu viro para você e falo assim, não é porque eu tenho um bebê SL que se eu tivesse a intenção de ter um filho na RL, eu deixaria de ter. Ou até mesmo de adotar uma criança. Exatamente. Por exemplo, atualmente, eu não posso ter mais filhos, por opção, não por condição. É uma Uhum, opção minha, porque eu acho que ter um filho é muita responsabilidade. E a gente uhum, não. Para criar uma criança, você tem que ter o um mínimo de estrutura. com Eu certeza. não quero. Tipo, hoje em dia, eu vejo meninas de 12, 13 anos tendo filhos sem a mínima responsabilidade do que é ter um filho. Ou dependendo do governo, bolsa isso, bolsa aquilo. Não, eu acho que você tem que oferecer para um filho o mínimo possível.
Mínimo Então, possível. A hoje, questão de ter uma família também. Uma filha, né? exatamente, Um amparo, uma família, né? Composta, sim. né? De no mínimo duas Não, pessoas. Não mesmo precisa nem mães, ser não, pai e não, não, mãe, não, né? eu não isso, não, eu não falo nem no mínimo, porque Hum, sendo mãe ou pai solo, porque existe adoção relacionada a pai solo e a mãe solo, que é apoiada pela justiça, que inclusive eu vi, acho que vai fazer 1 ano e meio, que tem uma criança adotada de 6 anos por um pai solo. uhum. E eu acho muito lindo tratar deles dois, porque Uhum. são dois, ele é um menino e o pai é um pai solo. Sim, Adotou crianças. considerada uma família também, as novas famílias, né? É, Os novos núcleos. exato. Uhum. Sim, é considerada uma. Lembrando que, tipo, a adoção, ela fica. Quando você faz uma adoção tardia, a adoção tardia, ela já é quase extinta. Porque ninguém quer uma criança de 8, de 9 anos, fica mais difícil para meninos. Então, existe uma coisa predeterminada que todo mundo quer um bebê bonitinho, recém-nascido. E as crianças que já estão aí? Entendeu? Então, existe essa história das pessoas em relacionada à adoção. Entenda que relacionamento, ser mãe no SL não é a mesma coisa que ser mãe na RL. Ah, mas se minha mãe adotar, não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa questão de sanidade mental, gente, a gente tem uma lógica muito simples. A gente estamos dentro do SL. Ter um filho na IRL é uma responsabilidade, é um ato de amor. É onde você tem a responsabilidade sobre aquela vida que você está acolhendo. Não lhe falta amor, Ah, mas sim, eu não tenho vai, um vai amor. chegar uma hora que você não vai poder colocar no inventário, né? A criança. Exatamente. É uma questão de lógica, biológica e uma série de fatores. Então, assim, cada um em si tem que ter uma ciência de que dentro desse L, a gente está aqui para se divertir. Aqui é o Second Life, segunda vida. Uhum, Aqui dentro, ou na RL eu não estou podendo voar. Aqui dentro claro. eu posso ser loira, Uhum, ruiva, uhum, verde, ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser, e eu posso condicionar isso no tempo em que eu achar necessário. Na RL, não. Então, existe a diferença entre a gente saber, por exemplo, a Glenda, ela desloga, ela tem a vida RL dela, ela tem as coisas que ela faz na RL, ela não deixa de ter a vida dela, de sair, de conversar com pessoas, de fazer coisas básicas. uhum. Existe a diferença entre a realidade e o virtual. Todo mundo aqui está condicionado a essa situação e a gente já sabe por quê. Ah, mas não, não é exatamente isso. Estamos numa segunda vida, onde a gente tem a possibilidade de fazer com responsabilidade ou não. Tem pessoas que fazem milhões de coisas erradas e acham que está tudo bem, está tudo bem. E tá tudo Isso é bem o porque prejuízo. ela tá se sentindo bem e ninguém vai lá apontar o dedo na cara dela, olha. Isso não é legal, porque aqui, vamos dizer, é um mundo de sonhos. A Essa é a única, realização. a única coisa que eu acho bacana, que assim, é uma coisa que eu sempre prezo, e as pessoas que compartilham o SL comigo têm plena ciência de que eu jogo assim. Olha, eu jogo limpo. Olha, se você vai ter um relacionamento. Um exemplo. Eu tenho as Uhum, minhas regras. Ah, eu quero um relacionamento só SL. Beleza, vamos jogar limpo. Oh, mas eu quero um relacionamento assim, porque existe relacionamentos que saem do SL para a RL. uhum. Lembrando que ser uma mãe de um bebê não vai vir para minha IRL. Esse bebê não vai sair do SL, gente. Então, eu não vou trazer a Moon ou a Maia para minha vida real. Entendeu? Existe essa diferença. Então, Existe. tem várias então, existe várias situações que a gente pode colocar aqui, por exemplo, porque Você a seria temática contra, né? Você seria contra. Eu não quero me relacionar a RL. Nem por isso você vai apontar o dedo na cara da TV. pessoa. Olha, Não, você eu já faz isso, né? tento a IRL. Não, sim, eu Eu tô já. falando para quem não quer. Por exemplo, eu Ah, sou não, isso. contra. Por exemplo, se fosse um princípio meu. Ah, eu tenho esse princípio Não. de não me relacionar com ninguém em RL. Quem quer se Ah, não, isso. relacionar, vai se relaciona e tá tudo bem. Eu sou daquela apologia seguinte: desde que você esteja feliz e falando, ó, por exemplo, eu conheço uma pessoa hoje, um exemplo, tá? Ah, mas eu quero ter um relacionamento SL e só SL. Beleza. Eu acho que a pessoa que vai compartilhar disso tem que estar ciente, o que ela quer. Se não é comigo, por exemplo, se eu, Stephanie, você, a pessoa chega pra mim e fala assim: olha, Stephanie, eu quero um relacionamento só SL. Eu vou ver se aquilo se adapta ao que eu quero.
Ah, eu quero. Ah, eu não quero. Beleza. O antigo combinado não sai caro, né? Eu acho isso, o combinado não sai caro. Eu acho que as entrelinhas é isso que faz a diferença dentro do SL. Porque, por exemplo, eu hoje eu tô solteira na SL. Eu também sou solteira na IRL. Então, quer dizer, se eu conhecesse uma pessoa e a pessoa chegasse pra mim, e eu gostasse dessa pessoa a ponto de falar, que tal a gente se conhecer na IRL? Eu poderia. Uhum. Não é que, mas não, eu já tive relacionamento só SL. E foi muito legal enquanto durou. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso. Por exemplo, a gente fala, ai, mas fulano de tal se relaciona com alguém que é casada aqui dentro. Gente, cada Eu um acho que sabe das suas coisas. O que eu não acho legal é, por exemplo, se eu fosse casada aqui e na RL e mentisse para a pessoa que eu estou me relacionando aqui dentro, dizendo que eu sou solteira. Agora, se eu sou casada e estou falando para a pessoa que eu sou casada e ela aceita, qual que é o problema? Não é verdade? Não está existindo uma mentira. Se ela quer aceitar, o vamos lá. problema dela. Agora, o que Existe vem alguma. depois disso, se não sei quem vai ouvir, se não é problema. Eles estão felizes, os dois ali, combinado não sai caro. Não sou eu que vou. Existe três situações no SL hoje que fazem a diferença. Por exemplo, eu sou mulher e uso o gênero que eu tenho na minha IRL, certo? Uhum, uhum, Eu sou hétero e tenho geralmente relacionamentos héteros dentro do SL. certo. Vamos pôr que uma pessoa não é hétero, ela é bi, ou ela é lésbica, ou ele é gay. E usa um avatar do gênero diferente de nascença, ou ela se identifica com um avatar do gênero que fez no SL. Uhum, Eu acho que assim, tem pessoas. Eu tô falando porque eu já tive relacionamento assim, tá? E eu acho super saudável a partir. Porque eu tinha um relacionamento de amizade, a gente zoava, brincava e não tinha nenhum tipo de intimidade. A gente uhum, compartilhava o SL. uhum, E eu acho super saudável. A pessoa era do gênero masculino, tinha um avatar feminino uhum, e a gente partilhava o SL. A gente era amigo. Meu melhor amigo, inclusive. uhum. Óbvio que houve desentendimento e a gente acabou seguindo caminhos diferentes. Mas eu acho saudável as pessoas que querem compartilhar um SL que tem algo parecido, uma opinião, gênero, gosto, e compartilhar o SL. Mas a gente jogou limpo um com o outro. Olha, eu uso um avatar feminino, eu me identifico mais com o avatar feminino do que o masculino. Tudo bem, é uma escolha. Desde que Eu, seja limpo e todo mundo não, combinando e se dando bem, né? Agora, a questão de mentira aí já fica mais complicado, né? tem as suas limitações. Né? Então, podemos passar para a próxima pergunta. Vocês querem falar mais alguma coisa nesse assunto do preconceito? O preconceito dentro da SL ele é real, não só com as mães de Animesh, mas em muitos outros gêneros. Uhum, uhum. E sempre vai existir quem seja contra ou a favor, né? Não tem Eu como. acho que é uma questão de opinião e de como você lida com. Vamos pôr, na RL, eu tenho meus filhos do SL, que eles são pessoas que eu amo e de forma incondicional. Eles são pessoas que eu conheço também na minha IRL, pessoas que eu tenho convívio. Quando sempre eles estão, porque eu moro em São Paulo, sempre que eles vêm a São Paulo, todos eles vêm me ver. Então, eu tenho afiliados no SL, eu tenho filhos no SL. A minha primogênita, eu, a minha primeira filha, que é lá de 2010, Uhum. ideia, eu tenho contato com ela até hoje, por mais que ela não esteja no SL, ela se casou, mas a gente se encontra. E ela ainda me chama de mãe. Ai, que bacana, né? Bacana. Então, a gente tem uma vivência muito diferente. São os Tem frutos uma, bons elas, aqui do SL, né? eu tenho muitos, assim, eu tenho inúmeros frutos bons. Por exemplo, a própria Kathleen Uhum. é uma através do SL que a gente morou sobre o mesmo tempo. Eu tive dentro da casa dela até eu me casar. Uhum. Uhum. Ela foi igual mãe para mim. Ela comentou com a gente. Que graça, né? Ela foi igual minha mãe. A minha mãe ligava para ela e falava assim: "Você cuida da minha filha aí". E ela falou: "Não pode deixar que eu vou cuidar". E ela cuidava. Ai, Ela me que bom. orientou. Uhum. Nossa, ela foi igual uma mãe, porque eu cheguei para ela igual um bebê, ingênua de tudo, porque eu Uhum. morava no interior de São Paulo. Uhum. Uhum. E ela
na minha mente em relação a muitas coisas, até preconceitos que eu tinha até relacionado a mim mesma. Então, a minha mente aberta convivendo com ela. Tipo, eu cresci como ser humano tendo a Kathleen como orientadora. Então, Olha, assim, eu só tenho a bacana. agradecer a pessoa dela pela pessoa incrível que ela é. E ao próprio Second Então, Life, né? Por ter conhecido ela aqui ex- dentro, né? porque se não fosse o SL, em momentos, tipo assim, eu posso dizer pra você N situações. Teve momentos da minha vida IRL que estava muito conturbado, eu estava passando por problemas, assim, estratosféricos, Uhum. antes da pandemia. E quem me conhece sabe da história. Eu tinha uma avó que ela tinha uma doença muito crítica, que era o DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então ela Uhum. tinha uma internação domiciliar. Uhum. Eu tinha muito mais tempo livre e eu acabava ficando muito mais tempo dentro do SL. A gente tinha uma família, né, naquela época todos estavam ativos fervorosamente no SL, até porque estava no começo da pandemia. Todos nós, a gente tinha um grupo de apoio tão grande, a gente passou pela pandemia tão junto, que essa amizade transcendeu o SL. A gente Uhum. se conhece, SL. Uhum. Minha filha, a gente fez uma viagem em família, a gente se organizou assim que a pandemia acabou, da gente todo mundo passar um carnaval junto, como família, como éramos dentro do SL. E foi assim, o carnaval mais divertido que eu tive na história da minha vida. Eu tenho já 38 anos Uhum. e muito bem resolvido. Então, assim, quando a gente se abraçou, que foi aquele encontro, parecia aquele encontro de almas, que foi aquela coisa Uhum. que transcendeu, Uhum. foi mágico, sabe? E o engraçado é que o comportamento do SL muitas vezes se replica na RL. Por exemplo, se você tem um hábito de chamar uma pessoa de tal maneira, aquele comportamento acaba sendo levado para a RL. Então, por exemplo, a minha afilhada ficava, Dinda, o dia inteiro, Dinda, faz comida para mim, Dinda, Que o dia bacana, né? inteiro. Que Falando, Dinda, bacana. faz comida para mim. E elas sabiam que eu cozinhava, e era cantando o dia inteiro. Era, sabe, era muito mágico. São coisas assim, coisas Muita gente saudáveis que a pensa que gente assim, ai, traz. será Óbvio, que isso é muita coisa que foi é, triste comigo. a gente conhece pessoas Mas aqui, a gente fala, ai, será que se fosse RL teria essa amizade, continuaria? A gente tem esse medo, né? De repente, eu tenho presencialmente, pode ser diferente, né? amizades que eu carrego desde sempre. Eu falo que é questão de caráter. Eu encontrei pessoas de caráter compatível com o meu, Uhum. ideologias comigo. Muito bom. Então, eu tenho pessoas da minha IRL que são tanto quanto. Tem amigos de infância que a gente, por eu ter mudado em muitas cidades, eu morei em muitos lugares diferentes, tanto estados, em outros lugares também. Eu tenho essas amizades que carrego comigo. Ah, Então, eu tenho amizades de longo prazo, de 20, de 30 anos, muito de bom. N lugares diferentes que a gente mantém contato e que é nesse nível também. Não Ai, vou bom. diferenciar, não. Só é um pouco diferente porque vem uma carga de não ser presencial quando você está no presencial muito diferente. Ainda mais É. depende do nível de vínculo que você tem. Até você Por exemplo, desassociar a imagem do avatar e associar a hoje, pessoa é meio ele é complicado, né? mágico. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você tem alguma história curiosa e engraçada da sua vida como mãe no Second Life? Gostaria de contar pra gente? A gente tem milhões. Escolhe uma aí para Mas, você contar pra faço gente. logo eu. Meu Deus. Uma engraçada. Em que nível você quer saber? Ah, uma Engraçada? engraçada, assim, que você, como mãe, você falou, nossa, meu Deus, isso foi demais. Preciso compartilhar. Como mãe no SL ou como mãe do SL na IRL dos meus filhos? Não, como mãe, mãe no SL mesmo, mãe dos bebês aqui. Ah, mãe dos bebês. Isso. Mãe dos bebês. Quando eu comprei a Maia, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse neném? Eu saí comprando metade da loja, né? Eu falei, meu Deus, ai, cartão, né? O que que eu tô fazendo da minha vida? Quando eu vi o tamanho, olha, eu falei, eu saí tão emocionada, eu saí comprando tanta coisa na época Uhum. que eu comprei a. Olha que tem coisa essa mulher, hein? Não. Não, eu tenho coisa que você nem Eu imagina pensei que ainda. não Isso que tá tivesse, lançando assim, mais muita coisa. coisa para bebê. E tem, né? Roupa, essas Na coisas. época que eu comprei,
não tinha muita coisa, somente a loja específica, a criadora tinha itens. Hoje em dia, a loja terceirizou alguns itens. Uhum. E eu falei, meu Deus, quando saiu os bebês, eu fiquei desesperada, porque eu olhava aqueles bebezinhos e falava, gente, que coisa mais fofa. Quero. É igual ficar olhando vídeo de TikTok de bebezinho. Gente, eu não posso com isso. Vídeo de bicho, gato, cachorro, pequenininho, de neném, pra mim, é atrativo. Aí lá vai eu comprar. Aí chegou uma amiga minha e falou assim, Stephanie, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo compra. Pra quem? Foi pro meu bebê. Uhum. Quando eu olhei, eu comprando tudo errado, fazendo tudo errado. A Ai, vontade de chorar era grande. porque tem Eu tamanho também, certo, né? Tem. Tem- É igual o DSL. Por exemplo, se você tem um corpo maitreya, você não vai comprar uma roupa pro Legacy e colocar na maitreya. Ah, tô fazendo muito isso, viu? Não encaixa direito. Mas se você Eu fico pra minha use o mãe, mãe, alfa, por que, mãe, que não dá certo? Aí depois descobri essa semana que eu tava comprando roupa pro corpo errado. Eu gastei um monte de grana aqui e comprando roupa errada. então, eu fiz isso, sabe, diversas vezes. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Enfim, eu tive que dar um jeito, né? Aí, sendo É, aquela mãe de primeira viagem, eu falei, meu Deus, é viver mais é fácil ter um bom. filho na IRL às vezes. Sim, porque tem um negócio de descompactar que a gente, né, no começo a gente É. não sabe, né? É muito, muito assado. Deixa eu fazer outra pergunta, então. Você acha que no Second Life pode ser um espaço de cura ou compensação emocional, especialmente para quem tem carências na vida real? Olha, assim, falando de forma individual ou de visão geral? De visão geral, geral. No SL hoje é mais de compensação, Compensação noventa por emocional. cento, Uhum. Porque eu vejo assim, eu tô há muito tempo no SL, né? Hoje em dia eu vejo as pessoas querendo suprir coisas da sua RL dentro do SL. Por exemplo, o SL te dá aquela comodidade de você, por exemplo, eu vou conhecer uma pessoa no SL porque daí eu não preciso sair na RL, porque dá preguiça. Sim, dá Então, preguiça. É. eu vou te falar, dentro da RL é um pouquinho mais, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, dentro do SL, por ele ser um universo mágico, você vai conhecer primeiro o caráter da pessoa. Geralmente, algumas pessoas vão olhar para o avatar. A imagem do avatar, geralmente, é o primeiro impacto. Então, aí a pessoa vai olhar e vai ouvir a sua voz, porque, querendo ou não, aqui dentro, a gente transmite a nossa voz. O que ela Sim. vai ter sobre mim e sobre a minha personalidade é a minha voz e o meu comportamento. Em Isso. alguns aspectos, porque nem 100% a gente consegue refletir 100% da nossa IRL dentro do SL. Uhum. Então, aquele primeiro impacto, isso já por uma burocracia tão grande que as pessoas trazem isso como comodidade. Então, eu falo que um Tinder não tem o tanto efeito quanto esse L, tanto que os relacionamentos aqui são muito rotativos, São muito rotativos. rápidos. Então, gente, eu não consigo acompanhar o relacionamento de ninguém, eu não consigo nem acompanhar a minha vida e quem dirá dos É, outros. é. Então, assim, eu procuro, pelo menos particularmente, óbvio, também pela quantidade de tempo que eu tenho, óbvio que eu tive relacionamentos. Mas meus relacionamentos geralmente são duradouros. Eu olho assim, às vezes, passando, porque a gente tem o Facebook, o Printfeed, eu olho, é um relacionamento por semana, eu não consigo nem pensar em uma semana. Como assim? Então, é muito Eu acho que rotativo. comparado ao assim, Tinder, essas coisas, eu acho que é até mais duradouro, porque o Tinder, é, você só Não, arrasta pra cima, a gente né? Você só arrasta pra cima. E às vezes a maioria das pessoas querem um encontro só, né? No Tinder, né? E Mas você não. acha que no SL é diferente? Você coloca o partner no dia, no outro já É, não sei. Não é, sei dizer. é diferente, não. Por exemplo, eu nunca usei o Tinder, mas eu tenho um amigo que usava. E ele vinha pra mim e falava assim: escolhe pra mim o que que eu vou acessar. Ele tinha 7 pessoas que ele saía. Pois No é, SL não é então. muito diferente. É. Tem uns relacionamentos aí que eu uso um avatar aqui, o outro lá na outra. E assim vai. Eu não vejo muita diferença.
A questão é comportamental e caráter. Tipo, Então, aí cada um. você acaba atraindo aquilo que atraindo ou selecionando, né? Você vai selecionar aqui quem você vai se relacionar, Sim. né? Mas é aquela coisa, na vida real ninguém vem com estrela na testa, aqui no Second Life, então. Piorou. A gente, aqui, por exemplo, eu posso, por exemplo, eu não tenho outra conta, mas se eu tivesse, eu desloguei aqui, eu posso logar na outra conta e tenho Isso. 10 namorados. Aham, aham. Quem poderia me julgar? Só É, que, politicamente dizendo, aqui dentro, a gente poderia fazer isso, mas é uma questão individual. individual Você da sua quer? índole, né? E quem quer fazer também e gosta, nem precisa desgogar, faz com o mesmo avatar. Tem gente que não tá Faz nem aí, né? e faz. Né? E pior que faz. Eu acho engraçado porque, tipo assim, as pessoas têm que entender. Olha, você quer entrar num relacionamento? Beleza, eu quero entrar num relacionamento. Quais são as regras que eu vou ter? Elas não conversam sobre isso. Sim. É por isso que vem Eu aquela acho, questão de novo. Eu estou com essa frase na cabeça. O combinado não sai caro. exato. Por exemplo, eu acho que assim, as pessoas, eu gostei de você, não sei o quê, e muito se emocionam. Nossa, eu já vi gente, por exemplo, a pessoa com quem eu me relacionava, quando eu falei, meu aniversário RL, eu comemorei dentro do SL, porque existem pessoas do SL que são muito importantes para mim. Sim. Então, elas pararam dentro do SL para fazer uma festa surpresa. Todo ano elas fazem, mas elas tentam me pegar de surpresa, eu não sei. E a surpresa acaba sendo eu com elas, porque Uhum. eu trabalho RL, então, às vezes, se cai final de semana, ou elas deixam para final de semana, tem que ver se eu não tenho alguma programação da minha RL para dar certo, né? N fatores acontecem. Enfim, e elas fazem uma festa surpresa para mim todo ano. Aí, nesse ano, elas fizeram. E a pessoa chegou para mim, por causa do fuso horário, como ele é asiático, Uhum. não daria para comparecer, porque a gente tinha 12 horas de diferença. Diferença. Uhum. Aí ele acabou entregando para mim que elas estavam Fazendo querendo fazer uma surpresa. festa. Na Aí eu falei, inocência. viu, não tá dando certo mais não. Ela falou, e acabou que elas fizeram uma semana depois, porque ele tinha contado. Não. Mas aí é que eu falei, a gente tinha um certo combinado. Olha, é assim, é assado, por isso, aquilo. A gente saiu pontuando situações, tipo, olha, você mora em outro país, você mora em outro continente. Não é um relacionamento real, entendeu? A gente vai se divertir junto no SL, mas não tem como. Você tá na Ásia, eu tô no Brasil, não tem nem como. Então, a gente tinha pontuado situações Uhum. específicas, só Uhum. compartilhar, a gente evitava falar sobre o assunto da IL, é, coisas do gênero. Então, assim, a gente tinha muitos pontos específicos bem esclarecidos, tanto que quando terminou tudo bem. Segue o baile, eu acho que cada um pode jogar o SL da forma que acha que deve. Então, existe como você ter relacionamentos saudáveis. Por exemplo, tem ex meu dentro do SL que eu só peço pra ele, pelo amor de Deus, se você me ver pra ele, eu nunca fui sua ex. Não me. Porque a gente, às vezes a gente acaba se precipitando e depois fala, meu Deus, o que eu fiz, né? E aí já é tarde Foi que eu demais e você se torna faço. amiga da pessoa, né? Então, às vezes um relacionamento não dá certo, mas talvez na amizade dê. Sim, A gente tá verdade. fazendo a Gente, escolha aqui no errada. Second Life é como na vida normal, é uma vida normal. Tudo que acontece aqui pode acontecer fora e você tem que ter cuidados, você tem que se cuidar, você tem que tomar precauções, você tem que se cercar para você não cair em ciladas e é a vida, é Eu já caí assim. em cilada. Stephanie, já caí em cilada de relacionamento dentro do SL. Eu Então, já passei por cilada dentro. Tipo assim, hoje em dia eu tenho um outro comportamento, óbvio. Mas quando eu entrei na CL, era muito diferente o universo. O metaverso era. Eu não era. Hoje eu sou madura, como a gente diz, eu sou mais madura dentro do universo. Eu não cometeria os mesmos erros. Mas eu já fui muito inocente. Eu, não, eu mas criei, eu acho que é o a segredo da malícia. vida, né? A gente vai caindo, aprendendo e se fortalecendo e a gente erra aqui hoje e amanhã a gente não vai cometer o mesmo erro, a gente acha, né? A gente acha, né? Porque eu não posso falar dessa água, eu não beberei, porque
o erro, ele vem de forma diferente. Às vezes a gente pode até já ter cometido de alguma outra forma, tipo assim, de forma inocente, porque você. Sim. Eu já caí no mesmo erro 2 vezes, então, assim, de formas diferentes. E eu fiquei em choque, porque, nossa, sabe? Eu geralmente, eu no começo, quando eu me separei, eu me separei com uma pessoa que, eu sou assim, assim, assado, tá? E aí você, vamos falar que você não pega sentimentos pela pessoa mesmo RL, você desliga o computador, você deixa de ser a pessoa que você é? Não. Então, o sentimento continua ali, porque você convive com aquela pessoa de forma diária. Aí você A gente descobre corre risco pessoas. de se apegar mesmo. A gente corre risco de se apegar. Ó, Mas esse assunto de se apegar vai ser o assunto da próximo podcast. Que vai ser um podcast específico vai para a lá. gente falar sobre isso. Ai, Sobre que o ótimo. apego nos relacionamentos. Vai ser bem E tem um interessante. Mas se você quiser vir, você tem está muito, convidada. Vai ser muito legal. assim, a Mas, gente pode por horas né? conversando. É. Mas voltando à temática como mãe animeste, assim, para quem tem um SL de mais introvertido, óbvio que eu não sou 100% introvertida, eu tenho meus momentos de sociabilidade e tenho meus momentos de estar social, brincando, rindo, conversando. Eu sou muito tímida, apesar de não parecer, principalmente em ambiente que tem muita gente. Até a IRL eu sou assim. Não parece. Tá disfarçando bem. A gente tenta, né? Eu sou muito tímida, de verdade. Eu, por exemplo, em ambientes públicos eu sou péssima. Eu sou realmente muito tímida. Então, o SL, ele é uma forma muito ótima de eu me manifestar. Eu falo que no SL eu consigo ser aquilo que eu não sou. Porque como eu sou tímida, eu não sou de ficar falando com todo mundo. Então, eu consigo me abrir um pouco mais dentro do SL. Eu Sim. gosto do universo mais tranquilo, mais calmo, sem confusão, sabe? Aquele dia a dia mais tranquilo. Eu entro aqui, eu relaxo. Então, Sim. assim, eu conheço vários lugares legais, pessoas diferentes. Por exemplo, se a pessoa vem falar comigo, eu troco uma ideia com ela tranquilas. Por exemplo, às vezes eu vejo um avatar bonito e falo, nossa, que avatar bonito. Homem, mulher, Uhum. cachorro, Uhum. gato. Uhum. Eu acho, às vezes é tão bonito mesmo que eu falo, nossa, como essa pessoa elaborou esse avatar, que lindo. Cara, é apenas um elogio sincero, sabe? Tipo, eu fui numa ilha esses dias e eu vi um bebê, mas pensa num bebê lindo, 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 lindo. E era um avatar. Aí você foi puxou papo. Gente, eu era uma menina, uma americana. Eu Uhum. falei, meus parabéns, o seu bebê é muito lindo. E eu Sim. fiquei assim extremamente encantada, porque além do Animesh, existe o Avatar Baby também, né? Ah, Então, sim, sim. Ah, tem muita e coisa é, linda no Second Life, gente. Eu fico encantada também, sabe, Stephanie? É assim, como é inacreditável. perfeito o bebê. Uhum. Gente, eu fiquei encantada. E tipo assim, até as animações do bebê era muito parecido com o bebê Animesh, porque existe a Uhum. diferença entre o Uhum. bebê Avatar e o bebê Animesh. Então, o Animesh é uma coisa específica e existe pessoas que têm o hábito de usar o Avatar Baby também. Sim, sim. Tem, Uhum. por isso que eu distingo essas diferenças, porque os meus filhos, os gêmeos, eles são gêmeos idênticos na RL, mas Uhum. ambos, L, usam o Avatar Baby. Os dois são bebês no SL. Ah, entendi. Stephanie, se você pudesse dizer algo para quem critica ou não entende esse tipo de vivência, o que você diria? Olha, é uma escolha. Cabe, tipo assim, o meu direito começa onde o dele termina. Eu Uhum. acho que é uma questão de respeito. Eu Sim. penso que cada um tem o direito de viver o SL como gosta. A pessoa tem que apenas respeitar. Não acho que, por exemplo, interfira na vida de terceiros, até porque tudo que eu faço com os meus bebês, eu faço na minha casa, no meu espaço. Eu faço com os meus amigos que compartilham da mesma ideia, ou que tem algo parecido comigo, entre ser mãe, ter família na SL, porque acaba tendo. Existe o preconceito ainda mais masculino relacionado a isso, de mães no SL. Uhum.
tem que lembrar que o SL, ele tá aqui, eu posso ser uma fada, eu posso ser tudo o que eu quiser. E não vou deixar de ser a pessoa que sou porque eu tô tendo um bebê animesh. Pelo contrário, eu acho que tenho a maturidade suficiente de entender que eu posso ser uma mãe no SL, eu posso ser uma adolescente brincando de Harry Potter, eu Uhum, posso ser uma serial killer que adora matar zumbi, eu posso uhum. ser uma asiática fazendo uma exploração numa land asiática, eu posso ser o que eu quiser. E é isso que é o legal, é isso que o SL me proporciona de forma saudável desde que eu tenha consciência. A partir do Nossa. momento em que eu não afete a vida do outro. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, mas você é mãe, você não tem o que fazer? Eu falo, eu tenho. Inclusive, eu respeitar. Se você não gosta, é um direito seu, mas eu gosto, é um direito meu. Então, é a falta da experiência em si, de ver que o SL te permite muito mais do que apenas vir para se relacionar ou achar que uma pessoa. Existem outras interações também que são super legais. E devem ser respeitadas, é isso daí. Com certeza. E a última perguntinha que a gente faz para todos os nossos convidados que vêm aqui no nosso podcast Borboletário Vidas que Brilham. O que é brilhar para você, Stephanie? Brilhar. Brilhar para mim é quando você é um ser inteligente, que consegue respeitar o outro, que consegue respeitar não só a pessoa, mas como a individualidade dela, os gostos dela, e conseguir conviver com isso, porque você pode brilhar, eu posso brilhar do meu jeito e tá tudo bem. Então, brilhar é irradiar, é uma coisa ímpar para todos nós. Tá certo. Alguma perguntinha para finalizar, Grenda? Oh, não, não. Hoje o meu fone não tá muito bom, por isso que Tá mais tô até quietinha meio. hoje. Ai, Stephanie, eu queria É, agradecer a às sua vezes eu não presença. escuto muito bem. Certo. Hoje eu vim só participar mesmo, trazer minha amiga aqui que sabe muito sobre os bebês e sabe muito, né? Sim. Eu tive que aprender. Tem uma frase que eu aprendi, assim, foi um achado, né? Eu aprendi tudo na força do ódio, da prática. Sim. Igual mãe de primeira viagem. Eu Uhum. tive que estar a níveis estratosféricos sobre tudo. Tipo, barriga, bebê, melhor interação, melhor isso, melhor aquilo. O que eu não sabia, o pai da Moon também me ensinou bastante. Outras pessoas que também tiveram. Eu tenho uma fotógrafa que é incrível, uma das melhores fotógrafas para mim do SL, que é a Anne Blanc. A gente teve um papo assim incrível, porque ela também é mãe de bebês Animesh. Ela queria muito ter a bebezinha dela. E a gente conversou alguns momentos assim sobre gestação, RP, e tudo mais, sobre isso. E assim, foi de muito aprendizado. Hoje a minha irmã também está grávida. Quando ela viu que eu engravidei, ela também ficou grávida, só Ai, que ela que optou de legal. ter a gestação com o mesmo tempo da IRL. A minha Uhum. gestação foi um tempo menor. Uhum. E assim, o meu processo dela foi muito engraçado, porque ela projetou fazer isso com um parceiro dela e a gente compartilhou a gestação. Ah, que bacana. E foi muito legal, foi muito divertido. A gente brincava porque a gente não achava roupa pra gente. Falou assim, gente, estou me Aham. sentindo na Ai, duas, uma IRL. fazer companhia para a outra, deve ser bem interessante, né? E, Stephanie, Ai, você as autoriza as pessoas coisas é incrível. olharem o seu Facebook? Você autoriza? Ou não? Ah, Você, claro, você no prefere? Ah, tá. Facebook, Então, no feed, fiquem à vontade, se tiver curiosidade de me conhecer também. Eu não mordo. então tá bom. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu sou super aberta a diálogos. Serão bem-vindos, serão tratados com respeito, independente de gênero, opção, político, religioso, eu não Ah, tenho problema nenhum com maravilhosa. isso. Eu sou uma pessoa super de boa. Lembrando que, como eu trabalho RL, as pessoas que falaram comigo no Messenger, às vezes eu não consigo responder de imediato, porque, né, eu tenho um chefe que é muito chato, Mas ela responde, viu, gente? não Ela é me muito permite. educada, muito gente boa mesmo, e respondeu com prontidão,
convidei a Stephanie para participar aqui, por indicação da Grenda. Ela foi um amor, uma flor, aceitou de boa. Foi um prazer, uma grande honra te receber aqui. Espero que você venha outras vezes. Espero que você venha para cantar, que ela E faço canta, toca violão prazer. maravilhosamente. Espero ter acrescentado alguma coisa. Com certeza, com certeza. Foi muito boa a entrevista e espero que você volte e para participar até de outros podcasts, né, que a gente vai fazer. Cada semana a gente vai fazer um assunto diferente, né? Olha, posso dar uma sugestão? A gente pode Ah, fazer, eu, a Kathleen, interações que saíram do SL para a vida IRL, porque eu acho que vai ficar legal. bem interessante. Uhum. A gente pode trazer pessoas que têm interação que vai além do SL, porque o SL, ele Aham. não é uma coisa limitada somente ao Ótimo tema. metaverso. A gente Ótimo tem tema. aí mais opções, sabe? Que tem como você ter um psicológico. Não vou falar assim, ah, hoje em dia no Brasil é uma coisa muito rara a gente não ter alguém com um problema, nem fosse crise de ansiedade. É. Mas, assim, existem temáticas muito interessantes que podem ser desenvolvidas em um Ah, sim, podcast. e a Que, gente assim, conversar. E quando você vai fazer a alguma gente coisa que é pode. semanal, que tem toda semana um cantinho especial pra gente, mulheres ou homens, seja lá quem for, amigos, conversarem, acaba ficando interessante. O pessoal começa a conhecer a gente, fica esperando o próximo episódio. Hoje eu comentei com a Grenda, né, que o pessoal do meu trabalho ela já perguntou: ah, a Grenda e o Damião estão juntos? Preciso saber como eles estão. Eu falei, estamos juntos. Achei bem engraçado, bem legal. E é Ele é isso, um gente. bobão, ele foi embora porque. Ah, só tem mulher, assunto de vocês, não sei o que. Ah, deitar. Pai, ele é um pai de bebê Animesh, então, assim, seria interessante também uma visão masculina sobre. Sim, É, Ah, ele sim. tem vergonha disso, não sei por quê. é, é o famoso preconceito que às vezes começa com a gente mesmo e que é estendido dentro da série, principalmente pelos homens, porque eles não conseguem entender como para nós é o universo feminino ou o universo. Então, os homens veem muito isso. Lembra aquela história de brincar de carrinho? É o que a gente sempre vê aqui, que acha que é você ter um carro, a sua moto, você ter um avatar bonito, é a mesma coisa de brincar com o Superman, Com aqueles certeza. bonequinhos. É isso aí. Vocês querem se despedir, deixar um abraço, deixar um recado, deixar. Olha, eu quero deixar um abraço para minha família, o pessoal da família Mansur. Amo vocês, meus filhos, meus afilhados, minhas irmãs. Mãe, eu te amo de todo o meu coração. Faz 16 anos que a gente tá junto, né? Então, minha mãe, que é a Dona Verônica Galaxy, extraordinária minha mãe. Um beijo para Laura, que é uma pessoa que eu amo de todo o meu coração. A minha irmã, a Lívia, a minha irmã Yayo, que é cerimonialista dentro do ECL também, que é uma pessoa que eu amo muito. Aos meus irmãos todos, Guilherme, que é o Artas, e a Jill, inclusive a padrinha do meu filho RL. Olha só, que legal. Eu tenho, assim, muitas histórias legais. Quem mais? Aos vezes que eu não mencionei o nome, que se vocês vão ver esse vídeo, não citei nome de vocês, por favor, continuem negando que a gente teve algum relacionamento, obrigado de nada. E sejam muito Eu não tenho felizes, né? passado, obrigado. Não relaxam, por favor. Ah, então, continuarei sendo uma mãe de Animesh. Deixo o meu Facebook para quem quiser acessar. Ficar à vontade para me conhecer. Fazer, Não sou um bichinho, só de vez em quando. fazer perguntas, ver suas fotos. Fazer perguntas, ver minhas fotos. Tem foto minha em rede lá, porque eu não me escondo, né? Ah, Obviamente, se tiver maravilhosa. alguma curiosidade, pode vir falar Aham. comigo. Ah, legal. Legal. Pode fazer suas perguntas. Realmente as pessoas não, elas se escondem atrás de um personagem, mas não, eu sou muito eu, então, Ah, eu porque eu também sou nesse tenho. L, eu desde se tornar ele, então Ah, eu também. Também deixo foto da minha RL. Quem quiser saber já fica eu sabendo. tenho Que eu não sou ele. loira, que eu não tenho olhos azuis e tá tudo bem. Gente, vocês têm que entender que o avatar ele pode ser. Eu também, é que hoje eu tô de lourinha, mas eu geralmente uso asiática, né, Glenda? É. Eu não sou asiática.
se você for olhar minha foto na RL, você vê que eu sou branca, do cabelo preto, morena, né? De Uhum, olhos claros. uhum. A única coisa que eu tenho em comum com a minha avatar é o quê? É os olhos. O resto mais nada. E o branco do olho. Só. Mas que a gente compartilha, mais nada. Então, assim, eu sou uma pessoa real, tenho consciência de diferença entre vida real e SL. Eu tenho um SL muito meu, eu tenho uma opinião muito forte. Quem quiser me conhecer de verdade, porque assim, todo mundo fala que me conhece, mas me conhecer de verdade são para poucos, né? Para quem Uhum, realmente tem convívio comigo. E uhum. esses poucos, eu compartilho de acordo, de forma homeopática. Então, acho que assim, a Glenda não sabia muito sobre a minha IRL. Por mais que a gente converse muito no SL, muita coisa ela não sabe sobre mim. Então, é convivendo que a gente aprende. Então, eu acho que fica aí o convite para quem quiser, tiver curiosidade, pode vir falar comigo. Se tiver curiosidade também sobre o SL, N fatores aí, estou à disposição. Eu tenho super boa vontade. Estou quase. Mas fica aí. Quiser me convidar outra vez aqui, borboleta, para estar Com voltando. certeza, com certeza. A gente Procura marca cativa. A direitinho. gente vai marcar, vai ter vários assuntos. Vamos fazer um podcast sobre essa questão dos asiáticos, a gente gosta, das lands deles, de como são. A gente vai fazer sim, tá bom? Stephanie, muito Ah, obrigada. claro. Grinda. Tem tipo, eu posso ajudar você nesse quesito, até porque, como eu tinha mencionado, eu tenho amigos asiáticos no SL. Tem as novas bandas de K-pop que são tributos às bandas de K-pop da IRL, Nossa, não como falta assunto BTS. pra gente fazer podcast aqui, né? Não, eu pelo menos eu sou integrado em 90% dos assuntos do Não SL. é? É muito Como bom de mesmo. criação também, a gente pode conversar sobre criação Blender, Que Mesh, legal. Eu tava até Animesh, precisando de uma intérprete, animações. porque eu queria fazer uma entrevista com uma moça que ela é cantora, né? Ela é uma gringa Sim. cantora. E eu marquei com ela, mas eu ia fazer nem sei como. Eu precisava de alguém que fale inglês, né? Aí se você quiser vir no dia, vai ser uma honra, vai ser Ah, vai super ser. ajuda. Olha, eu posso conversar também com uma pessoa que é um dos organizadores de uma banda de K-pop, que hoje, eu não sei se você soube, mas no final de semana teve o evento da Sim, Gabriel, sim, fiquei e é de sabendo. K-pop. Aham. Então, onde a Gabriel, a loja Gabriel, o Takuya, ele do brinde junto com a Dux, é um evento bem CL, que está fazendo a movimentação de K-pop, apoiada Uhum. pelas duas lojas, tanto a Dux quanto a Gabriel. Uhum. Então, pessoas brasileiras que estão envolvidas também nesse projeto, que eu acho super fantástico, que são um tributo com muito respeito aos artistas da RL, né, como o BTS, a Uhum. Blackpink e Uhum. outros mais, da EXO, por exemplo, que Uhum. são feitos na SL. E eu acho isso muito fantástico, porque é um trabalho sério de pessoas de índole, né, que levam aí entretenimento dentro da SL, que é um universo que às vezes pode ser de muita rotina, muito maçante, e eles criam conteúdos para as nossas distrações, não só o criador. E de Eu acho primeira isso muito legal. qualidade, né? É incrivelmente de primeira qualidade. Muito bom mesmo. Tanto é que a Land estava full com mais de 200 pessoas Eu fui e não para entrar. consegui ficar. Não consegui ficar. A Kathleen, fica, não tô enxergando nada. Tem que. Não consegui ficar. Então, aí é uma outra situação, né? Porque a É, gente realmente, existe muitos conteúdos do SL que tem, assim, diversos N assuntos, não só o Animesh em si, mas o do criador, dos conteúdos de encontro, de festas, de interações. Há N situações de conteúdo SL que dá para ser conversado, que dá para vir para um podcast, além do status que uma pessoa pode ter aqui dentro. sim, verdade. Independente do status que ela tenha, um lojista ou independente, existe muitos outros conteúdos aqui dentro, Sim, como por sim, é o que exemplo eu do falo para todo post. mundo. As pessoas falam, mas eu nem sou famosa. Eu falo, mas cada pessoa é um universo que pode brilhar de forma incrivelmente inesperada. É o que eu penso. Stephanie e Grenda, muito obrigada pela presença de vocês, por abrir as portas do mundo de vocês, do coração de vocês aqui no Borboletário. O seu jeito de cuidar, de sentir, de maternar aqui no SL nos convida a enxergar
com mais ternura aquilo que muitas vezes é julgado antes mesmo de ser compreendido. Os bebês Prince, ou animeshes, né, não são pixels, são extensões de afetos, de sonhos, de delicadeza, que você cultiva de verdade. Isso que nos faz brilhar por dentro. Perceber que há mil formas de amar, de construir vínculos e de viver histórias. Que você continue sendo essa mãe borboleta que abraça com asas largas os seus pequeninos e que eles sigam crescendo nesse universo colorido de amor que não tem limites e nem rótulos, tá bom? Até a próxima e muito obrigada por fazer parte de Vidas que Brilham. Obrigada. Eu achei lindo. Oh, que lindo. Que é de um dos meus filhos, que você vai ver agora. Deixa eu trazer ela aqui. Pode gravar, né? Você vai ver a diferença. Pode. Pode. Ela é uma bebê avatar. Existe a diferença. E existe o bebê animesh. Então, você consegue distinguir diferenças nisso. Tá, esse da Grenda é o quê? É um Prim ou é o Animesh. Animesh? Esse... Existe muitos tipos de bebê na série. Isso é o que mata. É, porque a gente não sabe. Eu pensava que era só um desenho que deixava lá e pronto, eu não sei. Não. É que ela colocou para dormir para ele não interagir durante a nossa conversa. Então, ele tá dormindo. Existe essa diferença. É opcional como você vai reagir ao bebê. Entendi. Você controla. Sim, isso é controlável. Isso que é o legal. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu tentar. Vou trazer a Melzinha aqui. Esse é o avatar da minha filha que eu tenho acesso. E você vai entender quando eu falo mais sobre o bebê em si. Certo. A gente, quando fala sobre o bebê, a gente tem outros aspectos. Porque existe o bebê, existe o animesh e existe o avatar, que é um outro patamar. Deixa eu trazer ela aqui. A gente tá chovendo, às vezes cortou meu áudio, eu não sabia se vocês estavam falando. Não cortou não, ficou o tempo inteiro bem ok. Deixa eu trazer aqui, deixa eu só trazer. Eu tô logando na outra conta, só pra você ter uma ideia. Minha filha me deu a senha da conta. Ela não loga mais porque ela é casada, é uma mulher adulta. E ela tem. Ela é casada. E ela tem uma família. E ela joga como bebê, né? Entendi. Ela era minha irmã e virou minha filha, porque o marido dela no SL faleceu. E ela não conseguiu mais logar na conta principal dela. E aí virou a minha filha. Uhum. Ela não queria, porque as pessoas ficavam falando, ai, o seu marido, seu marido, seu marido. Sim. E aí ela veio pra minha vida de uma forma diferente, ó. Ela é um avatar, Ela é um avatar. tá? Essa é um avatar. Ou seja, uma pessoa que movimenta. É uma pessoa que movimenta, Que exatamente. graça. Essa daqui tá carregando ele pra mim. Ai, como Lá, no meu colo. linda. Gente, Essa é a Melina. muito linda. Então, quando você vê a Melina, ela é minha filha, você vê que ela usa o meu sobrenome. Uhum. E essa é um avatar. Esse é um bebê de 2 anos. Uhum. Então, ela tem uma diferença entre o animesh e o
porque é um avatar, é uma pessoa que você fala igual você. Óbvio que ela usa, né? Ela não usa falar no voz, porque como ela quer fazer o RP de baby, então, obviamente, Sim. ela só digita, então ela fala igual a criança, ela tem Uhum. toda essa pegada independente. Ai, que amor. Muito linda. Então, ela é a terrorista. A última vez que ela logou foi para ir num casamento. E eu acho, assim, muito fantástico o níveis de interação que esse avatar também tem com a mãe. Porque pega no colo, tem cama, tem tudo, tem parquinho, tem até a Disney aqui dentro. Sim, sim. Então, esse é um. Tem vários estilos. Óbvio que ela optou por ter um bebê um pouquinho maior. Maior. 2 anos e para 3 é a idade da faixa etária da Melina. Tem o Uhum. bebê que é menor ainda, que é o bebê igual o Gabriel, que é Avatar também. É porque Mas é a opção do usuário. A Sussu, minha mãe, ela tem um avatar que ela é menorzinha que essa daí. Bem menorzinha. A Melina, é porque a Melina, ela é projetada para ter entre 2 a 3 anos. Uhum, É uhum. aquela fase quando já começa, já tá com os dentinhos, que já tem aquelas coisinhas todas, que já anda, começa a Uhum. fazer aquelas gracinhas. Então, essa é a fase da Melina. Uma Que é graça. aquela que faz pirraça? Então, Uhum. Melina. Muito linda, Já, adorei. já relacionado a Mu, já é diferente. Deixa eu levar Tá. a Melina embora. Tchau, Melina. A Melina vai dar tchau já já. Tchau. Ai, que linda. Ela é toda tímida, ela é o Muito, neném. muito lindinha. A Melina, ela ia ter um espírito que eu prefiro nem. Tchau. Que fofa. Mas ela é muito. Eu falo que eu peço para ela as coisas. Eu falo com ela fora do SL. A gente tem contato fora do SL. Uhum. E eu falo com ela, entra lá, pessoa. E ela fala assim pra mim, eu não, pra quê? Ela me desafia, sabe? Ela me desafia muito. E ela, o mesmo espírito que ela tem de desafio, ela faz isso com o SL, ela é pior, ela é terrorista. Deixa eu ver se eu tenho a Maia aqui no inventário para trazer para você ver. Tá. Pra você ver a diferença entre A Maia o Gabriel. a Maia é a do meio, a- então, do meio, no caso. não, no meu caso, a Maia, ela é Animesh, que ela é uma versão maior Tá, do que é o Gabriel. certo. A Maia, ela já é um bebê maiorzinho. Ela já fala, pede colo, ela reconhece. Ah, que graça. Deixa eu ver se eu consigo dar res na Maia aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. Tá, fica à vontade. Um amigo mandou um beijo para você, borboleta. Não sei se você lembra o Thales. Ele mandou Lembro, um beijo. lembro. Beijo pra ele também. Um orientalzinho, né? Agora, nossa, agora que renderizou tudo para mim, você acredita? Agora, nossa, tá pesado então Agora que aqui. renderizou tudo. Deixa eu pegar aqui a minha HUD e trazer a Maia. A Glenda já conhece a Maia, né? Ah, a Grinda foi lá na tua casa, né? Você também foi. Eu acho que você nem viu que a Maia tava lá no Não, chão, eu não brincando no vi, eu parquinho. não vi. Eu tava tão Ela é uma criaturinha sapeca. sapeca, né? Porque ela é mini terrorista. Eu brinco muito que a minha é mini terrorista. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Maia aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar reza aqui. My babies. Vamos trazer a Maia.
como já tem aqui o Gabriel, que é o newborn, Aham. vou trazer a Maia para fazer o diferencial. É. Tá? Já pediu para mim, tá falando que eu não consigo dar res na Maia. Pera, que eu vou pegar no colo. Então, provavelmente já vou tocar no meu inventário. Isso mesmo. Quando não der para dar res, Glenda, você consegue adicionar o bebê e ele consegue dar res em você. Esse aqui é uma cópia antiga, tá vendo? Tá nuvenzinho ainda pra gente. Não, ela vai ficar inteira dado o resto, peraí. Deixa eu ver se eu tô com a HUD correta também, né? Que se eu não tiver com a HUD correta, ele vai dar res com versão antiga e não vai aparecer. Uhum. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô com a HUD antiga. Senão eu vou ter que ir lá em casa buscar a Maia e trazer aqui. Não, pode ir, a gente espera. Peraí, vou lá buscar a Maia, porque Ai, que bonitinha. Tá me ouvindo, Stephanie? eu voltei com a Ai, Maia, gente, que ela é é maiorzinha muito que o linda. Gabriel. Aham. Que isso aqui é para você dar uma observada de como é diferente os bebês em si. Aham. Porque no caso do bebê da Glenda, ele é um newborn. Uhum. E essa é a maiorzinha. Ela fala, ela interage mais. Mas é muito linda, né? Essa hoje tá com a cara da mãe. Tá muito linda, gente. Nossa, olha a mãozinha. Tá meio Hoje ela brava. tá calminha, pra você ver. Não tá nem. Ela só tá fazendo fosquinha, ó. É, mas é linda. Muito Hoje ela linda. tá calma. Muito lindinha. Adorei. Nossa, ela é sua cara. Muito sua cara. Você não tem noção de como foi um rim pra deixá-la assim, tá? É mesmo? Nossa, olha o dentinho. A skin dela custa a skin de um avatar. É mesmo? Ai, ela é muito linda. Ela é muito linda. Olha piscando. Os Ai, bebês animestes são muito, muito, muito fofos. ai, Isso muito aqui linda. você tem que ter, ó, rateando. Tem que ter paciência? Não, que elas são muito fofas. Lá em casa, se você quiser ver as interações que ela faz, ela é muito. Eu acho que ficaria legal num vídeo você mostrando ela brincando, para não Ai, mostrar que ela é sim. só, Uhum, só isso, entendeu? Só um objeto de colo. uhum, uhum. Vamos marcar pra gente fazer uma coisa com mais tempo, mais detalhada? Vamos. Sim, sim, Ai, vamos adorei. sim. Nossa, Stephanie, muito obrigada por ter trazido ela aqui. Uma graça, uma gracinha. A Moon é minha versão asiática, né? Como eu lembro que eu te falei que o pai era asiático. Aham, A Maia foi o que já veio. Eu comprei ela bebezinha também, mas eu fiz todo o desenvolvimento dela. uhum. Sem contar os 300 mil sobrinhos que eu tenho e etc. A minha bochechuda. Muito linda. Agora